Eu vou fazer a leitura aqui de apresentação da chapa, né, com os integrantes. Para presidente, Anderson Ferreira da Silva, lotado no TJDFT. Para vice-presidente, Rogério Pignani, lotado no TRF2, Rio de Janeiro. Para diretor financeiro, Marcelo Buarque, lotado no TRE-DE. Para diretor administrativo, Silvanildo Farias, lotado no TRF1. Para diretor de convênios, capacitação e treinamento, nosso parceiro Carlos Borges Lousada, no TRT11, lotado em Manaus, Amazonas. Diretor de convênios, capacitação e treinamento, nosso amigo Nilson Moreno Lima, TRF6, nome de guerra Lima, conhecido lá nas Minas Gerais por Lima. Nosso primeiro diretor jurídico é o Igor Mariano, lotado hoje no CNJ. Nosso segundo diretor jurídico é Vilásio Dantas, TRT13 da Paraíba, lotado em João Pessoa. Para diretor social e de saúde, Joel Ponte Tabosa, lotado na Justiça Federal do Ceará, mais especificamente na cidade de Quixadá. Bem, entrando na questão relativa à apresentação das nossas propostas, né? A primeira, a gente fez questão de que ela fosse realmente a primeira, porque não sei se é de conhecimento de todos, mas na última gestão, tanto eu quanto o Marcelo ocupamos função de funcionários fiscais da entidade. Então, a gente teve a oportunidade de acompanhar, né, muitas das práticas que eram realizadas lá na forma de condução administrativa, e algo que nos chamou muita atenção foi o fato do valor que é pago a título de ajuda de custo para o presidente, né? Até um certo tempo atrás, esse valor também era tão expressivo. O que nos chamou muita atenção foi um ajuste que foi feito desse valor, era pouco mais de R$ 1.900 mensais, né? E, de repente, ele foi ajustado para quase R$ 5.000, um valor que realmente chama a atenção frente ao valor que a entidade arrecada mensalmente, né? Um valor muito alto, tendo em vista a baixa adesão dos agentes, a gente sabe que a quantidade de filiados, e ela tem lá uma arrecadação mensal que gira em torno de 50 a 60 mil, né? Um valor desse representa praticamente 10% da arrecadação mensal da entidade. Então, esse valor é pago, né, hoje, atualmente, num patamar de em torno de R$ 5.000 mensais. É algo que representa quase 10% da arrecadação mensal da entidade. Valor realmente muito alto. Quando você ainda verifica que esse valor é pago, muitas vezes, concomitante com o pagamento de outras coisas, ressarcimentos de outras despesas, né? Isso acaba tornando esse valor ainda muito mais alto. Então, é algo que nós colocamos como ponto de honra a extinção dessa ajuda de custo. Nós entendemos que o presidente ele não tem que receber uma remuneração vultosa como essa, né, cumulativa com outros benefícios e outros ressarcimentos. Ser ressarcido de despesa, óbvio, ninguém precisa trabalhar, pagar para trabalhar. Mas a entidade precisa realmente só ressarcir aquilo que for necessário para o exercício do mandato. Nós não entendemos que essa ajuda de custo deva ser paga, né, num valor tão elevado, né, que caracteriza mais um salário, uma coisa assim, que não é benéfica para a entidade e só vem de imagem realmente de falta de credibilidade, né? E ainda sabemos lá em Florianópolis que existe previsão de reajuste muito próximo agora. Então, assim, é certeza que se a atual direção dividida em duas chapas prosseguir, né, pode se prepara o bolso aí, porque o valor ainda vai ser maior ainda, né? Existe a promessa de correção desse valor. Mas, enfim, é um compromisso nosso que, de imediato, assim que tivermos êxito na eleição, a gente extingue isso. Mesmo que eu continue a receber, eu vou restituir integralmente, mensalmente, desde a posse, até que a gente regulamente isso numa assembleia em que a gente discuta, mas, em princípio, nós vamos trabalhar baseado na ideia de que deve haver apenas ressarcimento das despesas auridas pelo exercício da atividade. Mas salário numa montante desse é algo que, na conjuntura atual, até para a entidade, na forma que ela está esvaziada, é algo extremamente agressivo, né, para os agentes que hoje estão lá associados, né? Eu acho que é algo que vem de uma imagem muito ruim. Você gostaria de fazer um comentário? Isso é um ponto crucial das nossas propostas. Não simplesmente por conta dessa gratificação, desse prolabore, desse salário
é absolutamente incompatível com a entidade de representação, mas sim pelo simbolismo disso, né? Pelo tanto que isso é incompatível com a representação. Todos nós que somos representantes de categoria sabemos que a representação ela é um sacrifício para que toma esse lugar, né? A representação associativa, sindical, a representação de carreiras, a representação de classe é por natureza, né, uma atividade de entrega que os representantes fazem, né, sacrificante, né? A gente faz isso em prol da categoria, a gente faz isso em prol da nossa carreira. E você se remunerar, e a verdade é que essa é uma remuneração, porque é importante destacar que, além dela, o presidente ainda recebe outros ressarcimentos. Isso é simbólico, é absolutamente incompatível. Então, a chapa 3, né, tem as nossas primeiras reuniões, isso precisa ficar claro. É importante que todos os associados saibam que isso foi nosso primeiro debate e que nós já rechaçamos, nós já trouxemos para o escopo das nossas propostas de maneira preliminar até que isso seria abolido imediatamente, né? Isso não vai depender de uma mudança estatutária. A verdade é que o nosso candidato a presidente, Anderson Ferreira, se comprometeu oficialmente de devolver esses valores desde o primeiro dia até que a questão legal, estatutária, se resolva, né? Isso é prova do compromisso. Nós temos prova que nós não queremos nos apropriar da entidade como verdadeiramente está sendo feito, né? E maior prova ainda é que essa proposta não foi copiada. Por quê? Porque as duas chapas que aí estão, e pelo Fonseca, eu disse isso, que essa eleição, esse processo eleitoral é um pouco de uma questão simbólica, porque do que é o jus hoje, se você, como associado, acha que está boa agir com o jus hoje, com pouco mais de 10% da base filiada, uma associação absolutamente desacreditada pela categoria, uma associação que não age estrategicamente, e pior, é que haja absolutamente desalinhada com as nossas lideranças institucionais, né? Ou se você quer algo diferente, se você quer uma renovação, se você quer uma mudança, né? E talvez, essa proposta ilustre bem o que nós estamos aqui a apresentar para os nossos associados. Então, é fundamental a gente ter pensado por ela, é fundamental que a gente deixe muito bem claro que esta é uma proposta exclusiva da chapa 3. Marcelo, você como integrante do Conselho Fiscal, qual era a sua percepção quando você via, né, nos relatórios financeiros dos balanceios quando eram apresentados, né, nas respostas que muitas vezes a gente encaminhava, né, nos pareceres preliminares, aguardando ali, e houvesse algum esclarecimento, tão justificativo, né, que era coisa um pouco complicada até da gente entender e fazer bem o nosso trabalho. Realmente, no nosso trabalho no Conselho Fiscal, nós fizemos vários questionamentos à diretoria, inúmeros questionamentos relacionados ao prolabório e outras despesas que eram pagas cumulativamente como prolabório. E fora isso, fizemos várias outras diligências, perguntas, questionamentos, e as respostas eram as mais simples possíveis. O que eles queriam atender, que era coisa simples, eles atendiam. O que era importante, que mexia com dinheiro, ou que mexia com a Gecultur, né, com a parte de turismo da nossa associação, aí eles não mexiam, né? Eles só trabalhavam com o que era simples. Que era, até de certo ponto, era erros poucos, simples, eles consertavam. Quando eram esses outros, eles falavam que o Conselho Fiscal não tinha o direito de fazer a diretoria mudar de opinião. Eles só sugeriam e eles atendiam se eles quisessem. A opinião deles era essa, né? Só atendiam no que queriam, no que era importante para eles. Nunca era importante para continuar
A Gepaltu, eles continuavam. Esse Não votou. Pois é, essa questão a gente discutiu, debateu bastante isso com eles, né? E assim, uma das justificativas que eles apresentavam é que eles seguiam o modelo de outra entidade, que aquilo era algo feito em outra entidade, uma entidade que a gente prefere até não mencionar o nome, porque não é um bom modelo a ser seguido. Mas enfim, né? Por muitas vezes a gente trouxe para eles até um pouco da experiência que nós temos com dirigentes em outras entidades, né, com experiências muito exitosas, inclusive, né, que a gente está à frente de algumas entidades trabalhando como sindicalista e tal. Então, as duas experiências a gente até ofereceu para eles. Se vocês quiserem, a gente compartilha. A gente pode possibilitar que alguns funcionários da entidade possam lá entender como é que funciona melhor essa dinâmica, a parte de aprimoramento da parte administrativa, mas a gente nunca viu boa vontade deles nesse sentido. Então, algo que eu acho que é importante a gente mencionar, né, porque já ouvi em algumas ocasiões durante a campanha, né? O pessoal chegou e caiu de paraquedas aqui, já quer sentar na cadeira da presidência. Aqui não tem nenhum inexperiente, não. Todos nós temos uma história, construímos isso às custas de muito trabalho e respeito, né? Nós somos respeitados pelas pessoas que somos, porque não precisamos ficar olhando por cima do ombro. Nós sempre trabalhamos de maneira muito séria e respeitosa, e sempre conduzimos todos os desafios que nos foram postos com muito profissionalismo, muita dedicação, e com a Gepojus não vai ser diferente. É um desafio ainda maior, porque você receber algo que funciona razoavelmente bem e aprimorar é fácil. Agora, você pegar até a arrasada, como a gente sabe que vai receber, é um desafio ainda maior, porque você precisa trabalhar, né, para até fazer algo, como surgiu um dia desse, como uma sugestão, um colega até falou, vocês poderiam ter colocado o nome da chapa para reconstrução, porque vocês vão pegar o alicerce muito dilapidado, precisa mexer e reestruturar mesmo, entendeu? É algo muito complicado receber uma entidade nessa condição, porque não é simplesmente a parte financeira que está comprometida, não é simplesmente o descrédito, é muita coisa que precisa ser refeita, né? E a gente ouve muito isso quando a gente está conversando com os colegas pelo país afora, né? Olha, a depender do resultado da eleição, eu posso até continuar, ou eu sair. Ou aquele que está fora, eu vou esperar o que vai dar para ver se eu volto. E a gente vê muito isso, o pessoal falar, cara, eu acredito que realmente vocês possam trazer algo melhor para a entidade. E eu estou apostando que nessa eleição, muitos deles foram alijados do direito de poder participar. Há meses estão associados, fizeram seus pedidos e simplesmente tiveram negado o prosseguimento dos seus pedidos de filiação, né, de associação, e com isso criaram lá uma quarentena, né, que a época, quando começamos a falar sobre eleição, se dizia apenas que bastava ter uma mensalidade recolhida que o cara estaria em condições de poder ter o direito de voto, né? Agora no estatuto estava, né? Inclusive, aí depois criaram um monte de regramentos diferentes que acabou deixando uma imensidão de colegas sem a possibilidade, né? Essa ajuda de custo também foi algo muito ruim nessa última gestão, porque ela foi objeto de algumas situações que envolveram a entidade em escândalos assim memoráveis, né? Coisa que realmente ainda conspirou ainda muito mais para quebra da confiança, né, dos agentes, né, e foi a antecipação de alguns desses prolabores, né, situações que foram devidamente apuradas, houve questão do ressarcimento, mas enfim, né, isso tudo vem de uma imagem realmente muito ruim e anui ainda mais ainda de forma muito severa a credibilidade da entidade, né. Então, assim, essa questão da ajuda de custo, como o Ivo falou, é muito emblemática, não só pelo valor, mas pelas possibilidades que ela acabou criando, né, de desvirtuamento disso, né? Isso foi uma coisa muito ruim para a imagem da entidade. Desgastou ela demais. Mas, enfim, eu acho que isso é de conhecimento da grande maioria de nós, aqueles que tiver dúvida, têm condições de acessar as atas, né? Eu acho que alguns documentos estão disponíveis lá no site. Se quiser aprofundar mais, acho que nem vale muito a pena a gente perder muito tempo rebatendo, falando muito sobre isso. Mas, apesar de que todos sabem as consequências disso para a entidade. Outra questão que eu acho que é de suma importância, um dos itens também que a gente traz como escopo das nossas propostas, é a extinção da modalidade do sistema de administração presidencialista.
que é o formato atual hoje, a adoção de modalidade colegiada, por meio de eleição de 3 coordenadores ou diretores gerais, sendo um representante das regiões Centro-Oeste, um representante da região Sul e Sudeste e um representante da região Norte e Nordeste, né? Nós acreditamos, né, que esse formato ele traz uma forma mais democrática, que possibilita que as decisões na entidade sejam tomadas de maneira mais abrangente, contemplando as particularidades. Nós vivemos uma situação no país inteiro, a gente sabe que não há uma uniformidade. Esse é um dos grandes objetivos que a gente tem, de trazer essa uniformidade para a Polícia Judicial, né? E a gente precisa tratar com essas questões, tendo próximo de nós, né, preferência pessoas que tenham a sensibilidade de mapear essas questões regionais, trazer para a entidade ter condições de atuar realmente de forma mais incisiva nessa questão, né, de buscar as soluções, de trazer propostas, poder combater tantas coisas que hoje, né, tiram o nosso sossego, como muitos tribunais propõem extinção de cargo, a forma que muitas vezes a polícia é tratada no sentido de ter disponibilidade de equipamentos, capacitação. Então, uma direção colegiada, ela proporciona, né, uma direção mais participativa, que traz no seu bojo a essência da democracia, de você trazer condições de mais pessoas trazerem ideias, debaterem e trazer um futuro melhor para a entidade. Eu tenho certeza que esse formato ele vai trazer muitos benefícios para a entidade. O que você acha disso? Eu, como a maioria dos colegas sabe, por força da atuação institucional, eu viajo o país inteiro, né? E, em grande medida, servir os colegas do país atualizados das informações, para trazer de participação para esses colegas do Brasil inteiro. Mas a fato é que há uma notável falta de participação, né? Falta de representatividade das regiões do Brasil, né? Enfim, dos nossos colegas que estão pelo Brasil todo. E essa é uma importante proposta de representatividade, de verdade, né? Não chega o discurso, né? E não precisa ser menos Brasília para ser mais Brasil. Isso é uma coisa relevante, né? Porque nós não queremos tirar a importância de nenhuma região, mas queremos trazer representatividade para que os colegas de todos os rincões brasileiros se sintam bem representados e partícipes do processo da nossa entidade, que é a Repojus, das políticas para a Polícia Judiciária, que aqui é a finalidade da Repojus de território. Então, essa proposta é uma proposta de efetividade, é uma proposta de eficiência, né? Como eu disse você, Anderson, é uma proposta democrática, né? Então, esse que é a chapa 3, muito além do discurso, ela traz propostas práticas para uma verdadeira mudança, né? Eu vi que as outras chapas, quando a gente fala outras chapas, é a 1 e a 2, é a mesma coisa, né? Eu acho que o Brasil já sabe disso, não há dúvida de que são mais do mesmo, que são os mesmos elementos divididos em 2 com alguns acréscimos. Mas a verdade é que eles nunca fizeram isso. E o modelo presidencialista aplicado nos últimos 20 anos, não é isso? Na Repojus, favoreceu, de certa forma, uma postura imperial do presidente. O presidente tem poder demais, né? Divide pouco esse poder e acaba, em algumas circunstâncias, no meu sentir, mas não sentir de muitos colegas associados pelo Brasil, usando desse poder e praticando ações que descredibilizam mais ainda a entidade. Então, guarde-se que agir com esse é o perigo da Repojus, por todos os lugares do ar. As pessoas chamam de agir com porque ela é muito mais eficiente como uma agência de turismo, como propriamente uma entidade de representação, né? Então, essa proposta de transformar a diretoria, o modelo presidencialista e o modelo de diretoria colegiada, certamente vai trazer mais qualidade representativa para a nossa entidade
e também dividir esse poder do presidente, né? E nós precisamos fazer isso pela saúde da nossa administração. Então, é mais um simbolismo, mais um voto, né, de credibilidade que a Chapa 3 tem entregue aos nossos associados aí para decidir no próximo dia 24. Bem, foi feita uma enquete enquanto a gente estava conversando aqui, falando sobre essa questão do Prolabore. É uma participação muito bacana aqui. Eu vejo que 94% dos participantes agora do evento estão favoráveis para a extinção desse valor, né? E apenas 5% se manifestaram aqui contrários, né, dizendo que deveria manter. Mas é uma questão que eu acho que é bem relevante a gente pensar nisso. Eu acho que é uma dos diferenciais da nossa chapa, né? É trabalhar para que as coisas sejam tratadas com mais seriedade, com mais responsabilidade, né? Obviamente, sempre respeitando, né, os recursos da entidade e a vontade de seus associados. Quero passar também aqui para dar um abraço para os nossos amigos lá, Humberto Carvalho, lá do TJ, nosso Carlos Eduardo, amigo Inácio, lá do TJDFT também, o Flávio. Abraço a vocês aí e ficamos muito satisfeitos e felizes de poder contar com a audiência de vocês. Marcelo, você gostaria de comentar a respeito dessa questão relativa a essa proposta nossa de fazer essa descentralização? O que você... Vai ser uma nova Gepal-Juiz. O que o Igor falou, vai tirar todo o poder de uma pessoa para botar esse poder colegiado, usando o Brasil inteiro, representando o Brasil inteiro. Então, isso aí vai ser de fundamental importância. Vai ser uma nova forma de gerir a entidade, né? Não vai ser mais o rei e seus amigos. É uma questão que eu acho que, inclusive, foi uma das principais causas, né, dessa situação ruim dessa última gestão. Foi exatamente isso, né? Muitas vezes a gente via que eles falavam entre si desse excesso de poder e de decisão que muitas vezes passava por fazer as coisas sem conversar com os demais. Então, muitas coisas que respingaram na diretoria como um todo foram decididas, às vezes, apenas por um. E eles só vieram tomar pé das coisas quando a coisa já tinha degringolado, né? E as nossas conversas aí no Brasil inteiro, conversando com diretores regionais, tem diretor regional que não sabia nem o que estava acontecendo na associação, não tinha retorno nenhum, nem financeiro, e muito menos até de informação. Eles estão mais desinformados do que a gente que não era diretor executivo da entidade. Só posso torcer porque a atual diretoria, assim como a anterior, né, agora representadas pela chapa 1 e 2, que é esse misto do atrás, eu poderia dizer isso, porque é do status quo, do que nós não queremos mais para ter recursos, são muito eficientes nesse processo de apropriação privada da entidade, né? Porque você isola politicamente as lideranças regionais, como você bem disse, né? Diretores regionais absolutamente isolados, sem saber o que está acontecendo em Brasília, sem saber as direções as quais a entidade vai trilhar, sem saber as estratégias, né? Obviamente a gente sabe que nem estratégia existe, mas isola politicamente, dá superpoderes ao presidente, né? E a poucos amigos do rei, né? E aí você tem a receita perfeita para a apropriação privada de uma entidade. É isso que eles reproduzem hoje, esse é o retrato da Gepal-Juiz, né? Que não sabemos e é representada pelas duas chapas nós concorremos. É uma questão muito séria essa, porque a gente conversa até hoje com colegas que atualmente são diretores regionais, né? Eles reportavam para nós essa situação do abandono, do isolamento, né? De não ter um diálogo, né? Não ter informações. Por exemplo, é difícil até saber ou reportar para algum colega que tem uma cidade, por exemplo, como Palmas, o que a Gepal-Juiz hoje tem de ações jurídicas em curso, em que pé estão. Até esse tipo de retorno para o diretor regional para reportar para os seus pares lá no seu órgão de votação ou nos tribunais ali vizinhos, eles não conseguiam ter, né? Muito menos encaminhar certas demandas, muitas vezes, né? Quando
um episódio muito lamentável, né? Você vê que a falta de comunicação chegou a esse absurdo de se deslocar um diretor daqui para uma capital fora de Brasília para prestar homenagem para uma autoridade que estava tratando os caras feito cachorro. O cara gastou dinheiro da entidade para fazer esse deslocamento e tal. Quando chegou lá, o cara, você está trazendo um negócio para premiar o quê? O cara está perseguindo a gente, está extinguindo o cara, ele está fazendo. Então, mostra o descolamento da realidade que o pessoal vivia, o nível de situação em que o próprio diretor regional criticou aquela ação porque ele achava incabível. Poxa, se tivesse parado para ouvir o que a gente estava dizendo, não perderia tempo de fazer um deslocamento desse para fazer isso, né? Mas, enfim, né, a gente quer que a gente tenha um futuro melhor na associação, trabalhando, ouvindo as pessoas, principalmente ouvindo. A gente só consegue avançar, construir, se a gente tiver condições de assimilar aquilo que chega para a gente, né, de poder trabalhar essas questões. E a descentralização vai propiciar isso, né? Vai acabar esse reinado que realmente é hoje, né, as decisões tomadas de forma sempre unilateral, né? E a gente até viu um esboço de um formato diferente, depois que houve aquela situação, há algum tempo atrás, em que a entidade teve que afastar um dos dirigentes para poder resolver e auditar situações que estavam sob investigação, né? De certa maneira, de maneira fora do estatuto, eles foram obrigados a encampar a direção da entidade, né? E, aparentemente, mudou bastante, né? Porque quando as decisões começaram a sair de forma colegiada, meio que forçada, a situação obrigou a ser daquela forma, a gente viu que o rumo das coisas melhoraram, né? Já, de certa maneira, foi um bom exemplo de que a centralização na forma que ela existia ali sempre foi muito ruim para a entidade, né? Sem dar participação, inclusive, para os diretores que compunham até a direção executiva. E diga-se lá, então, os diretores regionais que viviam no completo isolamento e ainda vivem, né? Só para perder o gancho, mas você contando esse encontro da Reproduz, para dar homenagem, enfim, para quem não merecia ser homenageado, os diretores regionais, mas eu não posso esquecer o episódio que se tornou uma anedota da Reproduz, que foi o amigo Scuri, que a Reproduz patrocinou, entrado ao MS, os técnicos. Veja, se nós temos aí algo perto de 98% de fiscais e sim técnicos que são agentes de polícia, e a entidade vai lá, um amigo Scuri, contrário ao INSS dos técnicos, correr para tentar resolver, voltou com o processo, mas com a marca da incompetência, da inoperância. Parece que um dos diretores jurídicos está encabeçando uma chapa, né? Isso já diz muito. Realmente, a história recente da entidade foi marcada por muitos desencontros, muitos acertos, né? E um deles, assim, realmente foram motivos até de anedota, né? Uma coisa realmente que nos entristece, né? Porque a gente tem que ter em mente que, apesar de todas essas mazelas, ela é uma entidade que hoje ainda é a entidade máxima representativa do nosso segmento. Ela tem uma importância vital. Se ela for bem conduzida estrategicamente, ela tem capilaridade no país inteiro. Nós vivemos e construímos o nosso futuro baseado sempre em projetos de lei. Olha a importância estratégica que ela tem se ela for bem conduzida, tendo pessoas engajadas, participando na atuação, na construção de apoiamento a projetos de lei, em que você vai a um parlamentar no seu estado, bate na... Eu voto com você, mas você precisa me ajudar. Eu estou numa entidade que representa 6.000 profissionais deste segmento. É de suma importância. Olha o papel que um diretor regional teria se ele fosse devidamente valorizado numa entidade que tem um trabalho estratégico desenvolvido. Mas, infelizmente, a gente sabe que nunca foi dessa forma, né? Nunca, se não fosse tal. Mas parece que nós temos uma presta também para empoderar os nossos diretores regionais. Exatamente. Marcelo, você queria fazer a leitura dessa daí? Pode seguir com a apresentação dessa proposta, por gentileza? Essa terceira proposta da gente, que na verdade é uma proposta que está deslembrada, todas elas têm a ver com a mudança do estatuto,
temos que mudar o estatuto e nós pensamos em mudar a GEPOL-JUS, a transformar isso, criar associações regionais, associações estaduais, na verdade, associações estaduais, cada estado tem a sua associação, em vez de diretorias regionais, estaduais, associações, e transformar a GEPOL-JUS um status de federação. E com isso inverter a estrutura que é hoje. Quem tem que bancar a federação são as unidades regionais, estaduais. Hoje é o contrário, a GEPOL-JUS que vai bancar os estados. E a gente precisa de status forte para poder bancar uma federação mais forte ainda. O caso que me lembra isso aqui, só que a gente trabalhando no Conselho Fiscal, que eu gostaria, eu até falei do rei, os amigos do rei, no estatuto não tinha nenhum regulamento para essas ajudas da associação da GEPOL-JUS para os estados. O que poderia passar de recurso, quanto para cada um, como isso tinha que ser regulamentado. E o que a gente via lá, e a gente brigou muito para conseguir que a GEPOL-JUS fizesse um regulamento sobre isso. Porque para fulano de tal, no estado tal, você deu tanto. E para fulano de tal que pediu, você não deu nada. Era aquele negócio. Os amigos do rei podia tudo. Não estava regulamentado. A gente bateu na tecla para regulamentar, para exatamente todo mundo ter direito, todos os estados terem direito, né? E o que a gente quer agora é inverter isso. Vamos botar os estados fortes e os estados bancarem a federação. É uma lógica de funcionamento que eu acho interessante, porque além de você empoderar, né, você cria uma estrutura, obviamente, isso vai passar com o estudo de viabilidade, a gente vai ter que conversar com as lideranças locais, com o pessoal para ver qual o entendimento deles acerca disso. Mas eu acredito que seja um projeto muito ambicioso e que tenha condições de ter muito êxito se a gente tiver o engajamento necessário e a participação, né, e os colegas entenderem da importância da gente se estruturar como federação, né? A GEPOL-JUS mudar de status, assim como você disse, para se transformar numa federação, e as associações locais ficarem robustas o suficiente para ter perna para andar e para poder manter a federação funcionando. E aí eu acredito que o nível de representação fica muito melhor, né? E isso não é um trabalho fácil. Tanto que nós colocamos a nossa proposta, isso é um trabalho que a gente fazer nesses 3 anos de gestão. E isso é complicado, precisa desse estudo de viabilidade realmente. Mas a gente tem coragem, né? Para fazer. Esse é um projeto, em especial, esse o coração do nosso candidato à vice-presidência, Rogério Piani. Ainda não conseguimos tecnicamente colocá-lo no podcast, mas se a gente conseguir fazer mais texto, está no Rio de Janeiro, mas eu quero brevemente apresentado para deixar claro que este é um projeto de empoderamento dos estados, aproximar a administração da entidade, mesmo que regionalizada, né, os estados, isso dá certamente uma maior representatividade. A gente tem certeza que isso vai fazer com que, primeiro, filiações saltem, porque os colegas dos estados vão estar próximos das decisões regionais, né? E essas decisões regionais vão compor a federação para uma representação plena da categoria. Ela está participando diretamente. E o detalhe que a gente precisa dizer é o seguinte: isso sim é copiar os melhores. Isso sim é copiar as entidades que de fato estão à frente do processo, como é a FENAPRF, como é a FENAPEP. Né? Então, isso sim é copiar os melhores. Nós não temos que copiar quem está atrasado. Eu não sei nem qual é a entidade que está pagando para está pagando salário para o dirigente, né? E talvez seja por isso que o pessoal quer largar o uso. Mas nós precisamos copiar quem tem bancada do Congresso Nacional, quem consegue fazer uma atuação parlamentar. Como é que se faz a atuação parlamentar? É o que eu falei isso aqui, é lá no seu estado. É o dirigente local procurando o parlamentar local, né, o deputado federal do seu estado, o senador do seu estado pedindo apoio e também oferecendo apoio da categoria para ele. Porque a polícia judicial,
talvez seja um dos principais instrumentos, da independência do Poder Judiciário. Quem é republicano e democrático quer um Poder Judiciário independente. Então, parlamentar local vai querer se associar a essa ideia. Nós não temos dúvida disso. Mas hoje nós precisamos de articulação regional. E nós não conseguimos fazer isso com uma entidade enfraquecida, com um diretor regional que não é participado sequer das decisões que envolvem o seu próprio Estado, que é surpreendido eventualmente com uma unidade a um dirigente institucional que não está atendendo localmente. Então, esse é um projeto importante, como eu disse aqui, isso vai passar por um estudo de viabilidade, isso vai ser debatido amplamente pela categoria, nós teremos a participação da categoria nisso, mas é importante que a nossa chapa, que a chapa 3, manifeste a sua intenção, né, de verdade. Isso aqui não é brincadeira, isso aqui não é falado, isso aqui não é narrativa. Isso aqui verdadeiramente é uma manifestação pública de vontade de liderar os Estados. Mais Brasil, sem dúvida mais Brasil. Não menos Brasil, mas mais Brasil. Certamente nós precisamos dessa representação. Para fortalecer Brasília, para fortalecer a luta do Congresso Nacional, nós precisamos dos Estados fortes. Nós precisamos de filiações. Nós precisamos dos colegas engajados. Para isso, precisa saber, pelo menos, para onde está indo a entidade. E a entidade também precisa saber para onde está indo. Eu tenho certeza que agora nem isso a entidade sabe, muito menos os colegas sabem. Enfim, tá todo mundo parece aquela corrida maluca. Você não sabe tudo que correu para lá. Então, mais ou menos isso está funcionando. Esse é um projeto importante. Se o treino ele vai poder explorar isso aqui com muito mais categoria do que eu, mas é relevante que a gente eleve o status da AGPJus para uma grande, poderosa federação, que é o que nós merecemos para a Polícia Judicial. Como bem disse o Igor, né, tem muitos excelentes exemplos para a gente seguir, né? Essas entidades aqui mencionadas, FENAPRE, FENAPER, nós estivemos lá em algumas reuniões lá com seus dirigentes. Além de ela ser muito bem estruturada, ela tem um índice de adesão absurdo, uma coisa assim, até que a gente até duvida, que passa de 90%, como a associação que você presidiu, Marcelo. Isso demonstra que o trabalho, a seriedade, esse empoderamento, ele trabalha de uma maneira que fortalece. Os caras têm uma bancada muito representativa dentro do Congresso. Então, eles têm um poder, uma força para poder buscar avançar nas suas demandas, assim, que é algo extraordinário. Então, nós temos muita coisa para poder avançar e a gente precisa realmente se espelhar naqueles bons exemplos de sucesso, e que a gente sabe, né, que óbvio, não vai depender apenas da nossa vontade, do desejo que a gente tem de fazer isso. Vamos precisar de engajamento, de pessoas comprometidas com o projeto. Nós vamos dialogar com todo mundo no país para buscar o entendimento necessário para que esse projeto se torne viável, né? Nós temos sim a intenção, deixamos aqui claro, isso não é uma mera promessa no papel. Nós vamos trabalhar todo o período da gestão que nós iniciarmos aqui, se a gente tiver a honra de poder representá-los durante os próximos 3 anos, com um compromisso inarredável de tocar esse projeto e a gente fazer o possível para que ele seja viabilizado. Quanto isso, a gente pode aqui avançar para algo que realmente sempre fez muita falta na entidade, né? Que é a questão da criação de um código e uma comissão de ética permanente. Se tivesse isso, eu acredito que ela teria trabalhado demais durante essa última gestão, né? Demais, porque realmente ficou sem um parâmetro, ainda não existe até hoje lá dentro algo que traga consequências para coisas que muitas vezes excedem em muito a questão da discricionariedade de resolver certas coisas. A relativização daquilo que é correto é algo assim que é realmente muito complicado, porque você vê as consequências nefastas para a entidade por conta disso. Então, a proposta de uma criação de um código, uma comissão de ética permanente, é algo que assim não tem como deixar de ser feito. Precisa ser realizado, até pelo histórico de situações muito ruins ocorridas nos últimos anos na entidade, e precisava passar por isso. Inclusive, eu já compus uma comissão de ética de uma entidade, no qual uma associação do Tribunal onde eu estou lotado. Durante 2 anos eu
parte da comissão de ética de lá. Né? E assim, entidade que obviamente não tinha tantos escândalos, mas a gente ainda assim trabalhava, né? Com certeza. Mas eu não sei nem se tivesse esse código de ética, se seria eficaz nessa gestão. Porque a gente viu, como o Igor falou, a diretoria se apropriando do trabalho dos diretores regionais, usurpando competência do Conselho Fiscal, usurpando competência que seriam da Comissão Eleitoral. A gente viu isso claro nessa gestão. De repente, se tivesse a comissão de ética, a própria diretoria ia se apropriar da responsabilidade, ela tivesse aparelhada, né? Dessa forma, não teria muita finalidade também. Então, realmente é algo. Mas, assim, a gente precisa pensar que a entidade necessita de ter isso, até como um parâmetro, né? Para regulamentar, para poder trazer limites, né? Porque não existe, não tem possibilidade de uma entidade ser conduzida sem ter um mínimo de parâmetro de legalidade, de ética, de respeito para com os seus associados, né? Eu acho que isso é de suma importância e a gente não pode abrir mão disso, não pode arredar disso aí. Bem, vamos passar aqui então para o próximo ponto. Essa parte eu acho que o Marcelo pode falar com mais desenvoltura aí, até porque ele participou conosco lá do Conselho Fiscal, né, Marcelo? Isso aí é o que a gente sempre bateu nessa tecla lá com o Conselho Fiscal, é da transparência ao que está sendo feito na entidade. Nós temos um site, temos como colocar todas as datas, todas as reuniões. A gente sofreu muito lá no Conselho, eles decidiam, faziam reuniões, decidiam alguma coisa, não tinha ata, não tinha nada, e eles começavam a fazer. E sem regulamentação nenhuma. Fez uma reunião, o que custa para lá e divulgar isso para todos os associados? É uma coisa simples, é fácil, é só transparência, é só querer que todos os associados tenham conhecimento de tudo que você está fazendo. A gente vai fazer isso aí é a coisa mais fácil, só falta ter boa vontade. Isso é fácil de fazer. Eu acho que foi uma das coisas que mais nos dificultou o trabalho durante esse período que nós tivemos frente ao Conselho Fiscal, foi justamente isso, né? A precariedade, né, de você receber um material contábil e aí você via a ordenação de despesa, mas, poxa, de onde é que saiu isso? Quem autorizou, né? Tem um documento, alguma ata, né? Quando a gente trazia a documentação para análise, a gente fazia meio que às cegas, né? Sem saber. Aí nos obrigava a fazer um parecer preliminar, pedir esclarecimento, aí sim, né, depois de muita conversa, aparecia lá uma ata, alguma coisa, mas tudo decidido de forma assim tão precária que não dava respaldo para aquilo que eles estavam apresentando para a gente como despesa. Qual o parâmetro que foi utilizado, né? As questões relativas à questão dos repasses para os estados, né? E tanto a gente cobrar, eles criaram uma normatização atrelando a quantidade de associados no estado o valor que poderia ser remetido. Criaram tipo um percentual, né? Mas até então, o critério era discricionário da presidência pela simpatia que era mandado para qualquer outro mais próximo dele. Mas, enfim, é algo que essa austeridade, o tratamento com essas coisas, a gente precisa fazer com que a entidade realmente seja mais eficaz nessa questão de transparência, no sentido de mostrar as suas despesas, quem ordenou, por que foi feito, baseado em quê. Isso tem que estar ali acessível para o associado, né? É uma questão de respeito para com o tratamento, para com o patrimônio dele, né? Ele saber o que está sendo realizado, o que está sendo feito, né? E tirar esse excesso de discricionariedade realmente que existia, né? Existe ainda até hoje, né? De se fazer as coisas da forma que melhor aprouver ou da forma que lhe é conveniente, muitas vezes até contrariando aquilo que seria interesse da própria entidade, né? Mas, enfim, eu acho que temos um bom trabalho para fazer a respeito disso aí e as nossas experiências anteriores vão ajudar bastante nisso aí, né? Eu atualmente ocupo um cargo de direção numa entidade sindical, como coordenador de administração e finanças, e como bem lembrou o Marcelo, é uma entidade que foi recebida numa condição muito ruim e que evoluiu muito nos últimos anos, a um ponto de chegar essa semana a gente aprovar as contas da entidade, o orçamento para o ano que vem, na casa dos 20 milhões de reais, né? Tem município brasileiro que não tem um orçamento desse anual, né? Eu, como delegado dessa entidade, também participo desse trabalho, né? E acho muito engraçado, porque como passei 2 anos como conselheiro fiscal da Gecojus, que é uma entidade
pequena, com 900 associados, e essa outra entidade com muito mais associada, a prestação de conta deles é uma folha. A nossa, pequenininha, de tanto erro, tanta coisa, com pouco dinheiro, e era um relatório que a gente já diminuía porque fazia um relatório preliminar com muito mais perguntas que eram respondidas. E como é que você vai comparar uma empresa que ganha 60 mil reais por mês com uma empresa que ganha quase 20 milhões por ano? É algo bem interessante, porque muitas vezes eu cheguei a ouvir de alguns cidadãos, olha, cair de paraquedas. Como cair de paraquedas? Eu não caí de paraquedas. Eu estou aqui porque eu tenho algo para oferecer para a entidade. Eu, além de ter sido conselheiro fiscal, coisa que eu exerci, inclusive de maneira tão honrada e até elogiável por parte até de quem hoje disputa conosco a diretoria, né? E dizer, eu ouvi essa semana, nunca tivemos um conselho fiscal tão atuante, né? Fazendo, contribuindo para que a entidade melhorasse, para que ela evoluísse, né? Procurar sair minimamente dessa zona de conforto que se instalaram, dessa forma primitiva mesmo de conduzir a entidade. Então, eu acho que a gente deu uma contribuição muito boa e, obviamente, torcemos para que o próximo Conselho Fiscal mantenha esse padrão, né? Ganhando ou não a questão do Conselho Fiscal, ele é um órgão independente, ele precisa realmente estar ali atuando, trabalhando com seriedade. O compromisso dele não é com a diretoria, sim com os associados, né? Então, eu faço questão, né, e torço para que os membros do Conselho Fiscal que sejam eleitos sejam pessoas que estejam realmente com vontade de trabalhar e que põem uma lupa mesmo em cima. A gente não vai trabalhar para esconder nada. A transparência é algo que para nós é uma questão de honra. Então vai ser muito interessante ter um Conselho Fiscal atuante para poder corroborar com os benefícios que nós com certeza traremos para a entidade, modernizando, fazendo um trabalho de modernização para que ela seja uma entidade grande, não apenas em quantidade de associados, mas grande na forma e do profissionalismo que conduz a entidade e leva ela a ter uma representação grande, eficiente e que consiga contemplar os anseios do nosso segmento. A austeridade fiscal é isso, mas um compromisso vestibular, basilar de qualquer entidade, que uma proposta. Mas o fato é que a entidade está tão desacreditada, está tão estruturada, está tão abandonada, que a gente precisa que dialogue. A gente precisa falar já, né? E esse ponto, Anderson e Marcelo, eu preciso agradecer a atual diretoria, representada hoje na chapa 82, que é totalmente inservível, pelo menos de mau exemplo sério. O exemplo está muito bem registrado na história das reformas e nós firmamos esse compromisso de não trilhar um só passo pelo mesmo que essa diretoria atual executiva, e as anteriores também, nós podemos revermos os anteriores fizeram, mas principalmente hoje representados aí pela chapa 1 e 2, esse não vai ser o caminho, né? Nós temos esse compromisso público já firmado pela chapa 3, mas agora, dando essa publicidade por meio do podcast, e a nossa prioridade vai ser a austeridade e transparência, planos altos da entidade, dando total independência ao Conselho Fiscal, né? Aliás, temos dois representantes no Conselho Fiscal que hoje fazem parte da nossa proposta de diretoria executiva. Então, a gente vai fazer o dever de casa certamente como nunca foi feito nessa entidade. Pois é, pessoal. Vamos avançando aqui nas propostas, né? Vamos fazer aqui mais apresentação de mais uma. Seria, no caso, criar... Podemos pular essa para ver se está certo. O Adriano ele pediu para, se fosse possível, ele está tendo dificuldade com a conexão, né? Se passa depois. Tá, né? Atuação parlamentar ininterrupta em busca dos seguintes objetivos: criar uma estrutura de carreiras do Poder Judiciário com a área de Polícia Judicial e nela as especialidades. Exclusividade de ocupação de cargos das unidades da Polícia Judicial exclusivamente por policiais judiciais com acumulação com a gás. Prever que portadores de necessidades especiais possam exercer suas atividades na área policial. Exemplo, monitoramento, pesquisa, entre outras atividades de inteligência. E
apoiar e atuar incessantemente a aprovação do PL 2447, que é o nosso PL que está lá hoje na Comissão de Serviço Público, né? E suas respectivas emendas, detalhamentos, tais demandas advêm da necessidade de modernização das atribuições das tarefas da Polícia Judicial após a Resolução 344. Essa atuação parlamentar é algo que tem que ser feito, não é um trabalho, como aqui mesmo fala, ininterrupto. A gente tem permanentemente situações que demandam, né, regulamentação. A gente figuramos como uma criação muito recente. Na realidade, a polícia, como bem o Igor já disse algumas vezes, ela já existia. Esse poder de polícia ele sempre existiu, ele só foi regulamentado. É uma questão que a gente precisa consolidar isso em lei, né? Nós acabaremos percorrendo o caminho que outras polícias, a exemplo da Polícia Legislativa, percorreu. A gente precisa ter esse adensamento, né, na legislativa para poder consolidar e a gente continuar avançando. Isso é uma pré-condição para a gente conseguir seguir avançando, e temos muitas coisas para poder correr atrás em relação à questão da acumulação, que hoje é uma distorção que está prestes a ser corrigida. A gente tem uma expectativa muito boa em relação ao PL, né? Muitas coisas novas aconteceram de ontem para cá, e a gente tem um trabalho sendo realizado em prol do PL, que a gente tem certeza vai trazer uma perspectiva muito boa para que ele consiga evoluir esse ano, a gente consiga fazer com que, no mínimo, ele seja aprovado na comissão onde ele se encontra, né? Mas eu vou deixar esses detalhes para a gente falar em outro momento. Eu acho que, como é algo que está em construção, né, a gente precisa trabalhar, a gente ter... Eu sei que a notícia de ontem para cá foi muito boa, e a gente tem uma perspectiva muito bacana de que isso evolua, né? Isso seja um primeiro passo, obviamente, no sentido de que a gente venha consolidar a polícia, né? Corrigindo algumas distorções, como a não permissão de acumulação de gás para FC, que cria situações que eu posso exemplificar no próprio tribunal onde eu trabalho, né? Essa questão de remuneração dos gestores é algo discricionário da entidade. A entidade estabelece lá qual a função que ela pode atribuir para o exercício da atividade de gestor, né? E o tribunal onde eu sou lotado, ele tem um exemplo de remuneração com uma FC tão baixa que quase iguala o que o gestor recebe com o subordinado que recebe a gás. Hoje, a diferença entre a gás e a função percebida por um supervisor numa cidade satélite aqui do DF é algo em torno de R$ 300 bruto, né? O que isso significa? Eu já vi muita gente falar assim: poxa, vocês estão trabalhando para favorecer gestores? Não, pensem estrategicamente. Qual de vocês no país gosta de ser comandado por pessoas pessoas de outras forças policiais? Porque esse é o caminho, quando todo mundo não quiser mais sentar na cadeira de gestor, é o caminho que vai acabar acontecendo. Na melhor das hipóteses, como eu já ouvi falar, vai buscar alguém que pelo menos a experiência na área policial, que já não é bom. Mas na nossa situação lá, já foi cogitada a possibilidade de pegar alguém da área administrativa sem especialidade para comandar o nosso setor. Você acha que realmente isso seria benéfico para nós? Como é que eu posso usar o meu próprio exemplo? Eu trabalho hoje numa unidade que eu trabalho na ANEEL há 22 anos. Quando eu cheguei lá, sem demérito nenhum ao cargo, a gente era comandado por um auxiliar administrativo. Mas a pessoa chegou e falou para mim: opa, ainda bem que você chegou, porque essa área eu não entendo nada, me ajude. Eu quero até que você se prepare, porque eu já estou numa promessa aí de ir para outro lugar, para outra função, porque eu não entendo nada, eu caí aqui de paraquedas. Então, assim, isso é algo tão importante para nós, que mostra que a questão da acumulação é uma questão de justiça, né? Quem vai querer acumular uma quantidade absurda de responsabilidades, né, para ficar recebendo algo semelhante àquele que ele está comandando, né? Sendo demandado fora de hora, o celular o tempo todo tem que estar respondendo situações emergenciais, coordenando operações, participando de certas situações que praticamente ocupam o gestor o dia inteiro. Não tem como se eximir disso, né? Então, a remuneração justa é algo que é basilar. Não tem como. Você vai atribuir responsabilidades a mais para uma pessoa, ela não pode exercer aquilo sem ter a remuneração adequada. Então, o PL traz essa correção. Ela é muito importante para a gente, no sentido de que subremunerar os gestores é algo que abre uma possibilidade muito ruim do ponto de vista administrativo para a Polícia Judicial. Então, gostaria que vocês só comentassem sobre esse assunto aqui. Eu só queria destacar o seguinte, que isso aqui foi uma promessa de campanha, né?
feita há um tempo atrás, só que isso não está aqui só como promessa de campanha, nós já estamos efetivamente fazendo. Os componentes da chapa número 3 já estão indo, correndo atrás do 2447, indo ao Congresso, visitando o parlamentar, isso a gente já tem feito direto. E a gente precisa crescer esse movimento e ter engajamento da categoria para que a gente consiga avançar nesse projeto aí. A Gipangis, ela precisa cumprir o seu papel de unificação dessa representação. O que acontece hoje, o Anderson falou, e alguns dizem, Rio de Partido, são pessoas que absolutamente estão desconectadas do movimento da polícia judicial, porque nós estivemos desde sempre atuando nesse movimento, atuando nessa defesa, desde a gênese da polícia judicial, e eu posso dizer isso no artigo da consulta da PEC 358, de descrédito, muito da Gipangis também, mas nós lá naquela consulta que fizemos para o CNJ, na luta do Supremo Tribunal Federal pela delegação do poder da polícia, de sessão administrativa, depois regulamentada por resolução, né? Nas discussões que foram trancadas para resolução 344, do CNJ, audiência pública no Congresso Nacional, estratégia. Esse nosso grupo, a credibilidade da Chapa 3, reside em uma luta permanente e histórica pela Polícia Judiciária. Luta de verdade que produz e produziu muitos frutos. A gente sabe que a árvore ela precisa ser valorada pelos frutos que produz. E nós temos contribuições objetivas pela Polícia Judicial. Todos que conhecem minimamente a nossa trajetória. E eu vejo colegas manifestando apoio pelo presidente, amigo. Eu conheço a sua trajetória. Eu conheço a sua trajetória. Eu sei o que vocês fizeram, vocês fazem pela Polícia Judicial. E a atuação parlamentar é um pouco disso. Antes do PL 2447, se o Supremo Tribunal Federal, nós já estávamos propondo nós, que não é, nós somos reclusos. Agora nós estamos manifestando essa possibilidade, estamos colocando o afim. Mas antes disso, nós já estávamos articulando as lideranças do Congresso Nacional. E foi por meio dessas articulações que nós fomos cientificados da importância de uma audiência pública, fizemos a audiência pública, foi um sucesso a nossa audiência pública. Então, essa atuação parlamentar de defesa da Polícia Judicial, nós já fazemos há muito tempo. Quando o PL 2447 foi forjado pelo Supremo Tribunal Federal, as nossas lideranças, percorrendo o próprio Supremo, trabalhando para trazer essa informação no campo dos ministros, fizemos isso também. Fomos ao Supremo, falamos com o diretor-geral, falamos com a presidência, atuamos diretamente nisso. O Anderson é muito da importância da comunicação, a nossa gratificação com a função comissionada, e isso sempre foi pensado durante o processo de gestação do PL, numa evolução da gestão da Polícia Judicial. Hoje você não consegue premiar, você não consegue dar uma função para um líder de plantão. Por quê? Porque é gás esse humor. E quando você dá uma função para uma pessoa dessa, a pessoa perde dinheiro. Ora, você não pode permitir que isso aconteça. Aí vem o indivíduo lá da outra instituição, e se apropria do espaço. Nós perdemos esse espaço, mas seria um absurdo pedir aos nossos policiais que devolvessem dinheiro. Isso é um sacrifício que a gente até faz em alguma medida, mas deixar a nossa família fazer, deixar nossos filhos fazerem esse sacrifício, aí é mais. Então, a acumulação da função comissionada com a gratificação da atividade policial, a gratificação policial que nós temos em razão do nosso cargo, é uma questão de uma correção de distorção. Porque quando isso não foi permitido, a ideia é não premiar, não dar a gratificação para quem estivesse desviado de função. Mas isso acabou atacando o nosso discurso da Constituição. Importantíssimo, o PL 2447, como antes eu disse, temos boas notícias, que a gente está estrategicamente esperando a sua consolidação para trazer aos nossos colegas do Brasil inteiro, mas
é relevante que o Marcelo disse, eu afirmo que a nossa chapa já trabalha, já está atuando, já está defendendo, já está dentro do parlamento de maneira estratégica. Sim, já estamos articulando, e essa articulação está rendendo frutos sim. Hoje, por exemplo, tivemos uma reunião do Anderson, que formamos uma coalição, né, e a nossa atuação se harmonize com os colegas que se manifestaram pelo Brasil inteiro, colegas que fizeram propostas por meio parlamentares com emendas, né? Então, a gente isso, o PEC 447 é uma questão existencial e judicial. É muito importante, é fundamental. Sem ele, nós podemos ir para o castelo de cartas. Então, esse é, sim, o nosso objetivo principal. Não é o único objetivo, né? Apenas passando, né? Aqui, nós precisamos dizer que nós também já estamos trabalhando ativamente pelo regime jurídico policial, que é a proposta de emenda constitucional, onde nós queremos posicionar a Polícia Judicial, a Polícia do Poder Judiciário, em todas as outras instituições de segurança pública e de segurança institucional, que somos nós, as polícias legislativas, enfim, nós queremos nos posicionar no ordenamento com todas as outras com prerrogativas. A gente não quer ser mais do que ninguém. Nós só queremos ter atividade funcional e parar com todas as outras forças de segurança pública ou de segurança pública institucional. Então, essa atuação parlamentar, ela vai continuar, mas nós vamos trazer mais qualidade, uma unificação da representação, ou falsos colegas pelo Brasil inteiro, sabendo onde nós queremos chegar com isso. Quando se faz uma ensina ao deputado federal, não é apenas para pagar a viagem assim, não é só para tirar foto, não é só para justificar tirar, e a cerveja foi paga do governo. É para fazer a articulação, é uma estratégia bem definida. O meu associado que está lá, Paraíba, que está lá nas zonas, pagando a entidade, ele precisa saber por que esse recurso está indo para esse lugar, por que nós estamos no parlamento, por que nós estamos falando desse bom arreio parlamentar, por que a articulação está sendo feita dessa forma, e de maneira participativa, de modo que também possa opinar. Então, essa é uma medida de qualidade que nós precisamos trazer para os né? Está sendo a nossa experiência. Nós já fazemos, eu sou um coordenador parlamentar, a gente está dizendo, tenho certeza que vou poder contribuir ativamente nessa área. Então, esqueçamos do nosso colega Milagre, que é importantíssima, né, liderança do país e que tem experiência lotada do Congresso Nacional, muita articulação, conhece o assunto, sabe chegar, sabe se apresentar, sabe sair e tem muita produção. Inclusive, tivemos uma proposta agora do título policial sendo apresentada pelo Estado. Vamos lá, prefeitos. Isso é mais uma medida de engrandecimento, de solidificação, de formação. Agradeço aí demais o apoio, a audiência de vocês, no sentido de ter nos prestigiado, estando aqui para ouvir as nossas propostas, né? A gente tem certeza que tentamos da melhor forma aqui levar isso para vocês e agradeço demais a atenção de vocês. Desejo uma boa noite a todos os colegas policiais e judiciais do país que estiveram conectados conosco. Agradecer aqui a honra de poder contar com a atenção de vocês. Um abraço. E meu nome, de Igor Mariano e de Marcelo Buarque e dos demais integrantes da Chapa 3, Renovação e Construção. Um abraço.